Se calor é uma transferência de energia, quer dizer, uma energia que passa de um corpo para outro, surge a seguinte pergunta: de que formas ela passa? Como que o calor pode passar de um corpo para outro? Ou seja, quais são os processos de transferência de calor? Os processos de transmissão de calor? São 3 processos. A chamada condução térmica, convecção térmica e radiação ou irradiação térmica. Então, pode acontecer só um deles, podem acontecer 2 ao mesmo tempo, pode acontecer os 3 ao mesmo tempo. Então são as 3 formas, os 3 processos pelos quais ocorre a transmissão do calor. Vamos dar uma olhada na condução. Então a condução térmica. Imagina que você tem uma barra de metal, por exemplo, e você colocou aqui um fogareiro na extremidade do lado esquerdo. A temperatura do lado esquerdo vai ficar mais alta do que a temperatura do lado direito. Isso quer dizer que essas moléculas aqui do lado esquerdo estarão mais agitadas do que do lado direito. Se você continuar fornecendo calor aqui durante um tempo longo, você vai ver que a barra vai se aquecendo toda. Começa aquecendo do lado esquerdo, mas depois vai aquecer do outro lado também. Isso quer dizer, o calor vai se transferido aqui da esquerda para a direita. Como? Essas moléculas aqui da esquerda que estão mais agitadas transferem energia por contato para as vizinhas. Aí essas vizinhas ganham energia, aumentam sua agitação, transferem por contato energia para as vizinhas, que transferem para as vizinhas, que transferem para as vizinhas, e assim a coisa vai acontecendo sucessivamente ao longo da barra. Ou seja, na condução, o transporte do calor, o transporte da energia se dá partícula por partícula. Obviamente, isso não vai acontecer no vácuo, porque no vácuo não tem partículas. Então você precisa de um meio material. Esse meio material, a rigor, pode ser sólido, líquido ou gasoso. Mas, nos meios sólidos, a eficiência desse processo é maior, porque as partículas estão mais próximas, há uma coesão maior, uma facilidade maior de uma partícula transmitir energia para outra. Então, o processo de condução é mais eficiente nos sólidos do que nos líquidos, do que nos gases. É por isso, em geral, sólidos são melhores condutores do que líquidos, que são melhores condutores do que gases. Vamos dar uma olhada numa questão também? Então, vem aqui comigo nessa daqui. Federal de São Carlos. Um grupo de amigos compra barras de gelo para um churrasco em um dia de calor. Como as barras chegam com algumas horas de antecedência, alguém sugere que sejam envolvidas num grosso cobertor para evitar que derretam demais. Quer dizer, a pessoa que chegou com as barras de gelo chegou antes da hora. Ixi, mas vai derreter. Aí alguém falou, não, pega um cobertor e envolve essas barras. Essa sugestão, é absurda porque o cobertor vai aquecer o gelo derretendo-o ainda mais depressa? É absurda porque o cobertor facilita a troca de calor entre o ambiente e o gelo, fazendo com que ele derreta ainda mais depressa? C. É inócua, pois o cobertor não fornece nem absorve calor do gelo, não alterando a rapidez com que o gelo derrete? D. Faz sentido, porque o cobertor facilita a troca de calor entre o ambiente e o gelo, retardando seu derretimento? Ou faz sentido, porque o cobertor dificulta a troca de calor entre o ambiente e o gelo, retardando seu derretimento? Vamos lá, gente. O que faz o gelo derreter? Não é receber calor do meio externo? Então, se eu puder impedir, ou pelo menos dificultar esse processo, o gelo demora mais para derreter. O cobertor, sendo um isolante térmico muito bom, quer dizer, um mau condutor de calor, ele dificulta essa troca de calor entre o gelo e o ambiente externo. E, portanto, retarda o derretimento do gelo. Isso significa que a alternativa correta vai ser a letra E. O cobertor faz sentido,
né, essa sugestão, melhor dizendo, de envolver o gelo no cobertor, ela faz sentido, porque o cobertor dificulta a troca de calor entre o ambiente e o gelo, e isso vai retardar o derretimento. Então, gente, cobertor não é um aquecedor, quer dizer, a menos que seja um cobertor elétrico, né? Cobertor comum, agasalho, não é um aquecedor, ele é apenas um isolante. Ou seja, ele dificulta a troca de calor entre você e o meio externo. Olha um exemplo fácil de você pensar. Caixa térmica, né? Uma caixa de isopor. Você pode guardar lá dentro, por exemplo, bebida gelada, que ela mantém. Mas você também pode guardar lá dentro comida quente, que ela mantém. A gente vê na rua, aí no sinaleiro, pessoa vendendo água geladinha na garrafa térmica e pessoa vendendo pamonha quentinha na caixa térmica. A mesma caixa térmica que serve para o cara que vende a água, serve para o cara que vende a pamonha. Por quê? É o isolante térmico. No caso do vendedor de água, aquela caixa é para impedir a entrada de calor. No caso do vendedor de pamonha, aquela caixa é para impedir a saída de calor. Ou seja, é para isolar o meio interno do meio externo. Além da condução, temos convecção e irradiação. Então vamos lá. Convecção. Primeiramente, a convecção é um processo que ocorre por uma diferença de densidade que existe em um fluido devido à diferença de temperatura. Ave Maria, Léo, bagunçou tudo. Primeiro, fluido, sólido, líquido, vapor ou gás. Diferença de densidade, sim, o fluido mais quente, fluido numa temperatura maior, tende a ser menos denso. E o fluido numa temperatura menor, o fluido mais frio, tende a ser mais denso. E aí esse fluido mais quente, menos denso, tende a subir. E o fluido mais frio, mais denso, tende a descer. Então isso acontece com água, acontece com ar. Então vamos pegar exemplos muito comuns. O exemplo mais manjado, né, gente? O aparelho de ar-condicionado. Eu devo instalá-lo na parte alta da parede. Porque se ele vai soltar o ar frio, que é mais denso, esse ar tende a descer e o ar quente, menos denso, tende a subir. Se eu colocasse o ar-condicionado embaixo, perto do chão, ele ia soltar o ar frio e esse ar frio não ia tender a subir, ele ia tender a ficar embaixo. Então ficaria muito frio embaixo e demoraria para esfriar em cima. Você pode pensar o contrário. Um aquecedor. Se o ar-condicionado fica na parte alta da parede, o aquecedor fica na parte baixa? Sim, porque o aquecedor vai soltar um ar quente. E esse ar quente é menos denso, então ele tende a subir. E aí o ar frio descer e você aquecer o ambiente inteiro. Se você colocasse o aquecedor em cima, na hora que ele soltasse esse ar quente lá em cima, esse ar quente menos denso ficaria lá em cima, não ia descer. Então demoraria para esquentar o ambiente. Repara, por exemplo, que nas saunas, o vapor lá da sauna sempre fica embaixo, próximo ao piso. É por causa disso. Tá ok? Então esse exemplo do ar-condicionado, do aquecedor, muito comum aparecer. Na geladeira. Por que na geladeira as prateleiras são grades, ao invés de serem todas fechadas? Para facilitar essa circulação do ar. O ar quente subir, o ar frio descer. Então, se você substituir, por exemplo, essas grades por prateleiras de vidro, a eficiência dessa geladeira vai diminuir, porque você vai dificultar essa movimentação do ar devido à convecção. O exemplo do ar frio e do ar quente, quando a gente utiliza o ar-condicionado, quando a gente utiliza o aquecedor, a sauna também. Uma situação que acontece naturalmente no nosso planeta é a convecção em camadas interiores. Você tem o fluido quente que sobe e o fluido frio, menos quente, que desce. E, quer dizer, esse movimento ocorre naturalmente. É possível utilizar isso para gerar energia elétrica. Imagino que vocês já ouviram falar de energia geotérmica, é através da convecção. Se você aproveitar essa movimentação do fluido para fazer uma turbina elétrica girar,
você consegue produzir energia elétrica a partir disso aí. O que mais? Em convecção. E agora em irradiação ou radiação térmica, que é um processo em que o calor é transmitido, o calor é transportado por ondas eletromagnéticas. Aí vamos lembrar, a gente tem classificação das ondas em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As mecânicas usam o meio material para se propagarem e as eletromagnéticas têm o campo elétrico e o campo magnético que viajam pelo espaço independentemente do meio material ou não. Nós temos uma infinidade de ondas eletromagnéticas que se diferenciam umas das outras pela frequência, pelo comprimento de onda. Uma pequena faixa dessas ondas eletromagnéticas, corresponde à luz, aquilo que é visível. Que vocês já devem ter ouvido falar que vai do vermelho até o violeta. Ou seja, é a faixa das ondas eletromagnéticas que os nossos olhos são capazes de captar. Mas existe uma grande quantidade de outras ondas eletromagnéticas que viajam pelo espaço e nossos olhos não captam. Pois bem, as ondas eletromagnéticas, quando viajam, transportam energia. Essa energia pode ser absorvida, refletida, refratada e tudo mais. Mas nós estamos falando de calor. E aí entra que os infravermelhos são chamados de ondas de calor. Porque são as ondas eletromagnéticas que, ao interagirem com a matéria, mais provocam aquecimento nela. Então, o processo de irradiação é feito por ondas eletromagnéticas, em especial os infravermelhos. Infravermelhos não são visíveis, né, a olho nu. Então, você recebe calor por irradiação sem você estar vendo. Você cede calor, libera calor por irradiação sem você estar vendo. Então, vamos dar uma olhada aqui numa questão rapidinha sobre esse assunto. Rio Grande do Norte. Ó. Num dia muito ensolarado, Luciana se questionou sobre como o aquecimento interno de um carro é alterado quando seus vidros são revestidos por películas. Ela sabe que, ao estacionar o carro sob o sol, com todas as janelas fechadas por alguns minutos, o aquecimento no interior do veículo se dá predominantemente por irradiação e condução. Radiação do sol e a condução lá dentro do carro. Nessa mesma situação, se os vidros do carro estiverem revestidos por películas, a intensidade da radiação em seu interior será menor, causando um menor aquecimento. E aí, por quê? Para que o aquecimento interno do automóvel seja mínimo, deve-se usar uma película que faça a radiação solar incidente sobre ele ser maximamente difratada, refratada, absorvida ou refletida. Quer dizer, se eu quero que o veículo aqueça menos, ele tem que absorver menos radiação. E como que eu faço para absorver menos radiação? Eu aumento a reflexão. Quanto mais refletir, menos vai absorver. Então eu preciso que a radiação seja maximamente refletida para ser minimamente absorvida. Ou seja, na questão, alternativa correta, letra D. Para aquecer menos, a radiação tem que ser maximamente refletida. Vimos lá que calor é uma energia transferida e essa transferência pode se dar de 3 formas, 3 processos. São 3 formas de transmissão de calor. Vamos agora organizar as características principais de cada uma delas. Condução, convecção e radiação. Condução. Precisa de meio material. Lembra, o transporte da energia é feito partícula por partícula, molécula para vizinha, para vizinha, para vizinha e assim vai. Pode acontecer nos sólidos, líquidos e gases, porém é mais eficiente nos sólidos, porque as partículas estão mais próximas, uma maior coesão, é mais fácil para uma partícula passar energia para a vizinha.
né? Então, essas são as duas características principais. Convecção também precisa de um meio material, só que esse meio material tem que ser um fluido. Veja, a primeira característica da condução foi a mesma da convecção, mas tem uma diferença fundamental. Na condução, você tem que cada moléculazinha transmite energia para a vizinha, que transmite para outra vizinha. Mas aquela primeira molécula não saiu do ponto em que ela estava e se deslocou. Léo, não entendi. O que eu estou dizendo, na condução tem o transporte de energia, mas não tem transporte de matéria. Na convecção tem. Porque não é o fluido menos denso que sobe e o fluido mais denso que desce. Ou seja, essa movimentação do fluido é uma movimentação de matéria. Então, olha bem, tanto a condução quanto a convecção precisam de meio material para ocorrerem. Só que na condução não há transporte de matéria, enquanto que na convecção há. Mas, se precisa de meio material, não ocorre no vácuo, obviamente. E o último, a irradiação. O calor é transmitido por ondas eletromagnéticas, né, sendo que o infravermelho, como eu estava explicando, são chamadas aí de ondas de calor, pois são aquelas que produzem maior aquecimento. As ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo. Então quer dizer que a irradiação pode ocorrer no vácuo. Quer dizer que a irradiação não precisa de um meio material. Cuidado, gente, com o pode. Não diz que a irradiação só ocorre no vácuo. Ela pode ocorrer no vácuo. Por exemplo, para você perceber isso facilmente, imagina um ferro de passar que está bem quente e você chega sua mão próxima a ele sem encostar. Você ficar um tempinho ali, você vai sentir que está começando a queimar. Ou seja, você está recebendo calor. Olha, por condução é pouco provável, porque o ar não é um bom condutor. Por convecção também é pouco provável, porque o ar quente tende a subir. Então é por irradiação. E você não está no vácuo, você está no ar. Ou seja, pode ocorrer no vácuo, não quer dizer que só ocorra no vácuo. Já os outros dois não podem ocorrer no vácuo porque precisam de meio material. Muito bem. No processo de irradiação, a gente tem que destacar a questão da reflexão, absorção, emissão. Cuidado para não misturar os termos. Lembra que a gente fez uma questãozinha lá sobre a película que tinha que ser colocada no carro para o carro esquentar menos? Qual que era a ideia? Que a película aumentasse a reflexão, porque ao aumentar a reflexão diminui a absorção. Então, se eu quero que esquente menos, eu tenho que colocar para refletir mais, porque assim absorve menos. Então, uma outra pergunta que cai muito. Imagina dois objetos que estejam à mesma temperatura, objetos idênticos, só que um preto e um aluminizado. Você coloca os dois no sol, né, no mesmo ambiente. Um preto e um aluminizado. Passado um certo tempo, você vai lá medir a temperatura. Quem vai estar na temperatura maior? O preto. Por quê? O preto reflete menos. Se reflete menos, absorve mais. Então aquece mais. O aluminizado reflete mais. Portanto, absorve menos, então aquece menos. Então essa questão da reflexão e absorção a gente já tinha comentado. Agora um pedacinho aqui no final. Bom absorvedor é bom emissor. Léo, o que você está querendo dizer com isso? Imagina de novo esses dois corpos, o preto e o aluminizado, que eu esquente num forno até uma mesma temperatura. Os dois bem quentes são tirados do forno e colocados na sombra para esfriar. Passando algum tempo, eu vou lá medir a temperatura. Quem vai estar na temperatura mais baixa? O preto. Quando eu coloquei no sol para esquentar e eu fui medir a temperatura, quem estava na temperatura mais alta era o preto. Agora, quando eu coloquei os dois na sombra para esfriar, quem vai estar na temperatura mais baixa é o preto?
Porque se o preto absorve mais radiação do que o aluminizado, ele também emite mais. Porque bom absorvedor é bom emissor. A mesma capacidade de absorver radiação térmica é a que você tem para emitir radiação térmica. Ai, Léo, você me confundiu agora, porque primeiro você falou que refletir mais quer dizer absorver menos. Agora você está falando que absorver mais é emitir mais. Cuidado, uma dúvida que sempre surge. Emitir é diferente de refletir. Quando o corpo é colocado no Sol, ele está recebendo radiação do Sol, uma parte ele reflete e uma parte ele absorve. Agora, quando ele é colocado lá na sombra, quando ele é colocado para emitir radiação, ele não está refletindo, ele está emitindo. Então veja que são momentos distintos. A absorção e reflexão acontecem no mesmo momento, que é quando você está recebendo energia na forma de calor. A emissão acontece num outro momento, que como o próprio termo diz, é quando você está emitindo. O que eu estou querendo dizer, isso já foi questão do Enem, é que aquele corpo que tem facilidade para absorver radiação térmica, ele também tem facilidade para emitir radiação térmica no momento posterior. Então, coloquei o aluminizado e o preto no Sol. O preto vai absorver mais, então a temperatura dele vai aumentar mais. Agora eu estou com os dois aquecidos e coloco na sombra. O preto vai emitir mais, então a temperatura dele vai baixar mais. Então, cuidado para não confundir emitir com refletir. Moçada, na próxima aula a gente vai continuar na calorimetria, só que agora a gente vai entrar na calorimetria com a parte matemática, ou seja, com as fórmulas, com a parte de cálculo. Nessa aula foi tudo de teoria, vocês viram que era muita coisa, muito detalhe. Eu fiz questão de anotar aqui para você fazer o seu resuminho. Fizemos muitas questões também, resolvemos muitas questões, para vocês verem que isso cai. É muito detalhe, mas não é nada complicado. Para Enem, especialmente, isso aqui cai muito. Então é importante vocês estudarem legal. E aí na próxima aula a gente continua nesse tópico, só que aí usando fórmulas, fazendo contas, né, a parte matemática da coisa. Tchau, tchau. Grande abraço para vocês. Até mais.